Olá pessoal, eu sou a Vitória, faço parte do atendimento da ForInfo e hoje nós estamos aqui com o nosso consultor jurídico Mário Brunhara para conversarmos um pouco sobre o que foi o ano de 2020 e quais as perspectivas para 2021. Doutor, como o senhor avalia o ano de 2020 para os regimes próprios? Eu acho que foi um ano extremamente desafiador. Eu gostaria de ressaltar 3 pontos importantes para os regimes próprios. O primeiro foi o impacto da reforma, né? Inicialmente, os municípios não contavam que a reforma iria atingi-los. Estavam excluídos e nada iria atingi-los. Isso se mostrou não verdadeiro. Na verdade, os municípios já foram afetados desde o início. A segunda questão, e aí nos afetou a todos, é a questão da pandemia. Nós tivemos um impacto, um break na vida de todo mundo, toda a nossa vida mudou e estagnou, e agora os municípios aprenderam a conviver com isso, os regimes próprios aprenderam a conviver com isso, e essa retomada dos regimes próprios, esse funcionamento um pouco mais regular, começou em setembro. E depois nós tivemos as eleições municipais, que também afetaram a implantação da reforma da Previdência na maioria dos municípios. E, além disso, um quarto elemento, a gente poderia acrescer, é a grande quantidade de normativas jurídicas que foi expedida e que afetou os municípios em relação à reforma da Previdência. Eu gostaria de destacar 2 principais delas. Uma questão da compensação previdenciária, da mudança da regra, e a outra questão da qualificação dos gestores. Certo. E qual a expectativa em relação à reforma da Previdência para 2021? A nossa expectativa para 2021 já está se concretizando agora, nos últimos 30, 40 dias. Para vocês terem uma ideia, nós, durante todo o ano de 2020, nós implantamos a reforma em 8 municípios nossos clientes. Neste momento, nós já temos mais 6 municípios que já realizaram a reforma da Previdência, já nos encaminharam a legislação que está sob análise. E nós temos outros tantos, talvez uns 10, que nós temos notícia que isso já está tramitando, que os projetos de lei já estão tramitando. Eu acho que isso é revelador do que nos espera, do tamanho do desafio que nos espera. E eu acredito que nós estejamos muito preparados para isso. O ano de 2019 e 2020 foi um ano de intenso estudo para todos nós, de intenso aprendizado, de intensa dedicação para toda a equipe, e essa reclusão também eu acho que nos ajudou. Nos ajudou para que a gente pudesse nos preparar melhor para enfrentar o que virá a partir de 2021 e que nós já começamos a sentir no final desse ano. E, ao seu ver, quais os principais pontos que os regimes próprios têm que levar em consideração na criação da legislação da reforma? Eu acho que primeiro estudar um pouco a reforma da Previdência mesmo, o conteúdo da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103, como nós fizemos no ano passado com as nossas capacitações e que nós vamos retomar agora em fevereiro do próximo ano. Eu acho que primeiro é estudar. Eu tenho visto algumas impropriedades, vamos chamar assim, na legislação que está sendo nos encaminhada. Nós temos legislações muito enxutas, muito curtas e muito bem feitas. Mas nós temos também textos longos, leis muito detalhistas e muito bem feitas. Mas nós temos verificado no estudo detalhado e minucioso dessas leis algumas imperfeições, algumas necessidades de correção. E eu acho que isso falta um pouco de dedicação. Talvez nós tenhamos algumas leis que tenham sido produzidas um pouco no afogadilho, um pouco na pressa. Isso não é nada bom. Então, eu acho que os municípios têm que tomar cuidado quanto ao conteúdo e quanto à forma. Quanto ao conteúdo, para verificar se ele abarcou todos os pontos da reforma da Previdência, e quanto à forma, se foi feita a emenda à lei orgânica, se a lei encaminhada com os requisitos é uma lei complementar e não uma lei ordinária, como pede a Emenda Constitucional 103. Então, eu acho que são esses cuidados básicos, de dedicação, de estudo, de recorrer talvez a alguém que conheça, que se dedique um pouco mais profundamente a fazer esse trabalho, a preparar o município para isso. Certo. E para a gente finalizar aqui,
senhor já elencou aqui alguns pontos, mas ao seu ver, como a Forinfo tem se preparado para esse desafio que vai afetar a vida aí de milhões de brasileiros? Eu acho que a Forinfo está preparada à altura, a equipe da Forinfo está preparada à altura. Tanto é que mesmo diante da tamanha insegurança que nós vivemos esse ano, insegurança jurídica mesmo, de alguns pontos da reforma que não estavam claros, nós vemos a Secretaria de Previdência emitindo normativas até hoje, esclarecendo pontos da reforma e, graças a Deus, aqueles pontos que nós defendemos, aqueles pontos que nós alertamos nas nossas capacitações, todos eles estão sendo referendados pela Secretaria de Previdência. Ou seja, o entendimento que a Forinfo tem, o entendimento que a Forinfo está implantando nos seus softwares da reforma da Previdência são exatamente aqueles que coincidem com o entendimento da reforma da Previdência. Isso para nós é uma segurança muito grande, é um aparato muito grande para a gente continuar. Acho que a Forinfo tem uma colaboração a dar a seus clientes e não clientes, no sentido de capacitá-los para fazer a reforma da Previdência, eventualmente tirar as dúvidas que os nossos clientes ou não clientes possam ter, alguns pontos mais polêmicos, como inclusive eu já citei na live anterior, na última live que nós fizemos, nós citamos isso, e eu acho que aos gestores cabe participar de capacitações, estudar o tema, pesquisar um pouco, e eu acho que a Forinfo e pode ser e continuará sendo um instrumento para a capacitação dos seus clientes e não clientes. Eu vejo como um grande desafio da empresa e como um desafio que a empresa está enfrentando muito bem. E enfrentar muito bem é enfrentar com calma, com competência e com dedicação. Isso. Muito obrigada pela sua colaboração, doutor. Nós encerramos o ano de 2020, então, só ressaltando, com 8 clientes com a reforma da Previdência implantada, 6 em implantação, mais alguns clientes em andamento, da aprovação, e 2021 nós estaremos aí com novas capacitações, com mais informativos, mais vídeos e preparado para melhor atender vocês.